Bem-vinda, Rosana Zanin. Nós estamos aqui te recebendo hoje para o primeiro episódio da série Mão na Roda, que vai ser uma série de entrevistas com startups pela Elas Projetam, para que a gente possa conhecer um pouco de soluções que são a mão na roda para o nosso trabalho em média gestão. A Rosana é proprietária de uma startup chamada PKBook, e é com ela que a gente vai conversar hoje sobre propriedade intelectual. Então, dentro da temática, a pergunta maior é: você protege hoje a inteligência que você produz? Meu nome é Vanessa Guimarães, eu sou a fundadora delas Projeto e nós vamos começar a nossa conversa a partir de agora. Rosana, bem-vinda. Eu queria saber de você o seguinte: em primeiro lugar, propriedade intelectual, quando a gente fala de proteger a nossa inteligência, a gente está falando de Biblioteca Nacional, de mandar 3 cópias para a Biblioteca Nacional, como é que era? Eu me lembro assim, de fazer livro, escrevi um livro, mando 3 cópias para a biblioteca e a partir de agora está registrado. É disso que a gente está falando? É disso que a gente está falando. Existia esse modelo que se mandava as 3 cópias impressas para a Biblioteca Nacional e demorava um certo tempo, até muitas vezes 3 meses, para eles darem algum tipo de retorno desse registro. Existiam pessoas que faziam esse registro no cartório local da própria cidade, mas desde março do ano passado, março de 2020, houve uma mudança significativa no Brasil, onde a Biblioteca Nacional parou de fazer esses registros, era um órgão público, passou esse bastão para uma empresa privada, tá? Que é, só para elucidar, a Câmara Brasileira de Letras, que eles fazem esse trabalho também, eles eram substituir. Porém, a tecnologia que eles usam hoje, algumas startups que usam tecnologia, desenvolveram esse processo, conseguiram fazer o mesmo sistema que eles fazem de registro com um valor bem abaixo do que é praticado hoje por esse órgão que ficou, assumiu, vamos dizer assim, esse registro. Ele assumiu porque ele é mais conhecido, mas, ao mesmo tempo, ele abriu portas para que outras empresas, como a PicBook, por exemplo, pudessem oferecer esse registro com fácil acesso às pessoas. O nosso custo hoje, só para elucidar, é R$ 25 por registro. Então, é um valor super acessível, é um valor que não pesa no bolso das pessoas que vão procurar fazer isso, é super tranquilo, é tudo online, você me manda seu arquivo, a gente faz o pagamento dos R$ 25, a gente faz o registro e emite o certificado. Tudo isso em até 48 horas a gente faz esse registro. E um diferencial maior de tudo isso é que quando você faz o registro em blockchain, o que significa? O blockchain, ele faz uma varredura de todos os caracteres, letras e imagens do arquivo que está sendo registrado. Tá? Ele, quando faz um registro, ele gera um código de autenticação, que se assemelha quando você faz um pagamento de boleto numa lotérica ou no banco, que gera aquele código lateral comprovando que você fez o pagamento e aquele é o código de autenticação. A gente faz a mesma coisa. Tanto se você mudar uma vírgula no seu arquivo, acrescentar um ponto final, ele já não reconhece mais como sendo verdadeiro aquele arquivo similar ao que foi registrado. Então, a gente sempre registra algo que não é para ser mudado, é para a gente saber que, olha, registrou aquilo lá está fixado como verdadeiro. Esse registro, ele vale no mundo inteiro, tá? Antigamente se praticava esse que emitia de modelo tradicional da Biblioteca Nacional, era uma coisa brasileira, e só valia para o Brasil. Esse código não, esse registro, ele vale para o mundo inteiro. Hoje, o Brasil está caminhando para entrar nesse modelo de registro, mas até há pouco tempo atrás ninguém nem conhecia. Só que nos outros países mais desenvolvidos, isso já é uma realidade. É uma coisa comum usar isso aí. Além da praticidade, barato, e da segurança, porque é uma coisa que realmente não tem como
ser mudado o que está ali, tá? Foi registrado, tem provas, juridicamente é válido. Ou seja, nós estamos falando de se eu, por exemplo, estou fazendo a minha tese na faculdade, e aí acontece de alguém se apropriar desse conteúdo e começar a falar como se fosse dono dele. Se eu tiver registrado tudo isso né, em blockchain, eu posso, a partir de agora, contestar, pelo menos na justiça, porque aquilo é válido, é confirmado de que aquele registro realmente me pertence, aquele conteúdo me pertence, né? Tanto é, Vanessa, que assim, ó, no nosso site mesmo, o registro somos nós que fazemos, tá? A pessoa manda lá, ele preenche os dados, e mais o arquivo faz o pagamento. A gente faz o registro e manda certificado de direitos autorais com todos os itens. Olha, pertence a tal pessoa, foi registrado em tal data, isso vai tudo no certificado, incluindo o código de autenticação. No nosso site, a gente já tem até um ícone lá que chama assim, validar registro. Então, você pode, com aquele código ou com o seu arquivo, você consegue colocar o seu arquivo lá e ele vai mostrar se aquele arquivo foi registrado por nós ou não. Tá? Mas, assim, ele vai validar o que nós registramos. Além do certificado, você pode colocar o arquivo ali e, na hora, a página já dá, olha, ele se registra tal, nome tal, foi registrado, pertence a tal pessoa e foi registrado em tal data. Então, a gente está falando, então, de muito mais do que um livro, de muito mais do que eu simplesmente fazer um conteúdo e registrar. Eu posso falar, se a gente está falando de validação de conteúdo, podia ser um contrato, por exemplo? Principalmente, por isso que eu falo que a Picabook, ela oferece vários serviços, igual eu falei, e um deles é essa parte de registro. E a gente abriu para que as empresas pudessem usar esse serviço também, que aí não envolve o livro, mas ele envolve a produção intelectual. Por exemplo, um contrato teve uma pessoa que estava conversando com a gente aqui agora, que trabalha com projetos, então, com certeza, ela trabalha com contratos com clientes que ela passa aquele projeto, e quando você faz aquele contrato, a pessoa assinou, você pode mandar o arquivo para a gente, né? E você fazer um registro, como na verdade ele substitui aquele registro que você faz do cartório, sabe aquele registro simples que você vai lá fazer um registro de contrato, que muitas vezes a gente faz, ele vale a mesma coisa, mas seria isso. Então você substitui a ida ao cartório, você faz tudo online. Então o contrato que você fez com a pessoa, com o seu cliente, quando ele assina, você pode registrar isso aí para que fique até para quando você vai apresentar o seu trabalho para um cliente, se você coloca que esse contrato vai ser registrado, se torna, assim, eu acredito, mais sério, passa mais credibilidade até para quem está contratando o seu trabalho, que você vai desenvolver com ele. E você pode, claro, que se tiver mudanças nesse contrato, é preciso fazer um outro registro, tá, gente? Porque igual eu falei, se mudar um ponto final, tem que fazer um novo registro. Vamos voltar um pouquinho. Explica melhor o que é blockchain, porque, ok, eu posso registrar a partir de agora, eu posso fazer um registro em blockchain, mas o que isso significa na prática, do que estamos falando? A gente sabe que é uma tecnologia disruptiva, exponencial, mas o que é blockchain no fim das contas? É como se fosse um scanner, vamos escanear todo o documento e ele vai como se fosse tirar uma foto daquele momento e aquela foto que contém todos os caracteres, todas as informações que estão dentro daquele registro. E é gerado um número de autenticação. O blockchain, por quê? Ele é tudo guardado vamos dizer, em módulos que não são mudados, ele não substitui, ele não morre, ele não se apaga. Ele pode ser mudado desde que você faça um novo registro, mas aquele lá não se apaga. Entendi. Então, quando eu fizer um registro em blockchain, aí eu fiz uma alteração contratual qualquer, mudei um pequeno nome, alguma coisa, eu faço um novo registro, e aí o anterior ele continua existindo, ele só não é o que eu vou usar para contestação ou para
validação do Exatamente. mercado, mas ele continua lá Exatamente. existindo. Isso, ele continua, ele continua. Ele vai continuar guardado lá. Só que como você registrou de novo, você mudou o seu arquivo, não é que você registrou, você mudou o seu arquivo, o anterior não vai reconhecer mais como sendo o mesmo, mas aquilo lá vai continuar lá, ele não se apaga. Ele não se apaga. E o que é valida é esse código, que é como se fosse um RG, vamos em palavras bem simples, é a gente gerar um RG do seu arquivo, do seu projeto, do seu contrato. Um outro exemplo, que não sei se cabe a gente falar agora, não, mas, por exemplo, você desenvolveu algum trabalho de criação, tá? Um designer, algo assim. Você desenvolveu e você vai vender aquele designer para alguém, por exemplo. Aquele registro você criou. Foi você que criou para você, ninguém te contratou para fazer aquilo. No seu poder de criação. Então, você registra, você pode vender, mas ele continua sendo como de propriedade intelectual de criação da Vanessa, da Michelle, da Isabela, de vocês. Diferente, pessoal, de quando vocês, se alguém que for designer ou não, que estiver participando da nossa live, quando você vai criar um designer e alguém te contrata com um escopo já pré-definido, que você tem que. Alguém te contratou a sua mão de obra para você desenvolver aquilo para ele. O trabalho pronto, ele pertence à pessoa que te contratou. Você foi uma executora de um trabalho que você foi contratado. Ou seja, a propriedade intelectual daquele designer pertence a quem te contratou. Diferente quando você cria alguma coisa e você vende para outra pessoa usar, que aquilo, por exemplo, você é modelista, você trabalhou em empresa de moda, você criou uma roupa, você criou um modelo, e você vai vender aquilo para alguma fábrica, alguma indústria. Aquele modelo foi você que criou. Então, ele pertence a você como criação, e ninguém pode usar ele, copiar e simplesmente fazer uma roupa igual, sendo que você registrou e você tem que comprovar que foi você que criou aquilo lá, aquele modelo. Um exemplo, assim. Então, um outro exemplo seria, por exemplo, alguém que trabalha como consultora, ela presta consultoria, uma mulher que presta consultoria corporativa, que sugeriram ou solicitaram dela um redesenho de processos, ou vamos fazer alguma coisa aqui na área estratégica, e eu queria que vocês pensassem um framework de alguma coisa, ou não solicitaram um framework, mas ela acabou criando um framework, alguma coisa assim, para a gestão, e isso é uma criação, ela criou, ela desenvolveu todo aquele modelo. Se o contrato de prestação de serviço não menciona que a produção intelectual é da empresa que está contratando, essa dela. Produção é dela. Principalmente se ela foi contratada para fazer, por exemplo, essa parte ela foi lá e desenvolveu. Ela, como consultora, ela não é uma funcionária da empresa. A empresa contratou ela para arrumar o modelo, o processo. Ela desenvolveu isso. E realmente foi uma coisa boa, foi uma coisa que deu resultado. E ela pode aplicar aquilo lá por exemplo, numa outra empresa. Então, aquilo lá pertence a ela, porque a empresa não contratou ela para desenvolver, ela achou o mecanismo. E se é um modelo que ela pode depois comercializar ele apresentar para uma outra empresa, é interessante, é super importante que esteja registrado. E principalmente a parte por isso que a parte de contratos, igual a gente estava falando antes, é importante você fazer desde o começo. É totalmente diferente. Mesmo para quem está contratando você, você passa uma credibilidade muito maior do seu trabalho. Então, vamos voltar aqui de novo nessa temática de uma mulher que presta uma consultoria, uma gerente de projeto, alguém que trabalha com gestão. Então, eu te conheci, inclusive, dentro de uma discussão que era sobre o design. Um profissional tinha criado um design de uma coisa que a gente acha que é muito simples, mas que fazia parte, né, do dia a dia das pessoas, na verdade. Uhum. Ele criou esse design e, como ele era um design extremamente funcional e dava certo, e trazia muito benefício,
outras empresas começaram a fazer a mesma coisa com o mesmo design. E ele estava, o comentário na rede social que a gente se encontrou foi justamente de, olha, esse design é meu, eu estou processando sim as outras empresas que estão utilizando, porque o design é meu, registrado meu. E ele tinha registrado, era um rapaz que tinha registrado isso em blockchain, né? E por causa disso ele tinha condições de contestar. Ah, mas será que eu devia ficar contestando isso daí? Nossa, imagina, a empresa está usando. Assim, acredito que é parte do nosso trabalho até de construção de autoridade de mais mulheres com a presença de conhecimento no mercado. Então, registrar o que você está produzindo é exatamente para garantir que você possa depois contestar essa originalidade e se posicionar como uma autoridade criadora. Porque, por exemplo, se a empresa que copiou o designer dele tivesse pedido autorização ou comprado os direitos, por exemplo, olha, eu vou usar, você me vende esses direitos, porque ele vendeu esse direito para a empresa que ele trabalhava, tá? Que era dele, aquilo lá. Se a outra empresa, se ele tivesse tido essa conversa, esse respaldo jurídico junto com ele, dele ter esse direito a outra empresa a usar também, porque o dono daquele designer era a pessoa que criou, era totalmente diferente. Mas eles foram lá e simplesmente copiaram. E aí ele ganhou, né? Como foi falado daquela vez, ele ganhou na justiça, porque, como eu disse, o blockchain, apesar de ser novo esse tipo de registro, ele é incontestável. Porque não tem como você falar que mudou, não tem como você falar que não foi registrado, se tem data, se está o arquivo lá, se está a foto lá, se está a imagem lá, não tem como. Então, hoje, a jurisdição, ela aceita o blockchain, esse registro, para contestação. Legal. E é uma grande vitória, né? É uma grande vitória para o Brasil, isso. Então, tá aí a diferença, né? Esse profissional que a gente estava comentando, ele criou uma proposta de design, registrou essa proposta de design e somente então apresentou dentro da empresa. Uma vez que ele apresentou dentro da empresa, a empresa se interessou e comprou esse design dele, comprou a licença para rodar aquele design como um produto próprio. Depois disso, outras empresas fizeram a mesma coisa, só que sem solicitar a autorização dele, sem pagar os direitos que lhe deviam. A lei de registro de direitos autorais do Brasil, ela, inclusive, você não pode copiar nem plagiar e o direito de reprodução. Por exemplo, ele passou o direito de reprodução para essa empresa que ele trabalhava, mas ele passou para ela. Então, ele assinou ali que ele estava vendendo não o designer, o direito de reproduzir, o direito de usar aquilo. Por isso que eu falo que a outra empresa, assim como se vocês criarem alguma coisa que faça, que dê resultado, que seja bom algum processo, só tem que tomar cuidado, eu não sei se alguém aqui da parte de TI ou não, só para deixar bem claro, a parte de software, por exemplo, ela não entra, tá? Nessa parte de registro. O software, ele entra, daí tem que ser feito o registro pelo INPE, que é de marcas e patentes. Só para ilustrar, porque a gente se caracteriza como um produto. E não, apesar de ter tido uma produção, uma inteligência por trás, por ter criado, mas ele é um produto, daí tem que ser registrado por lá. E aí, nenhuma outra empresa, além deles, faz esse tipo de registro. Vamos, então, retomar o conceito. Qual que é a diferença, então, da gente fazer um registro e o que significa marcas e patentes? Só para ficar claro para quem tiver com essa dúvida. Então, é a diferença, então, de ter um produto especificamente de mercado de valor industrial, sobretudo. Isso. E você fazer um produto como um livro, que não deixa de ser um tipo de produto, mas ele é uma produção intelectual, não necessariamente industrial. Seria essa a diferença, mais ou menos? Seria, ele envolve algo mais industrial, de produto mesmo, e inclusive entra a parte de software, que é isso que eu queria deixar bem claro, assim, e o restante, tudo que você pudesse registrar nos cartórios,
seria registrado como, por exemplo, em blockchain que a PicBook faz. Ok. Então, a gente está falando do INPI, o Instituto Nacional de Propriedade. Isso, é o INPE. Ok. Hoje no Brasil só tem um órgão, tá, gente, que faz esse registro. Pode ter empresas que façam esse registro, como existem marcas e patentes, existem várias empresas que fazem isso, mas todas elas têm que abrir processo de registro com o INPE. Ok. No caso do registro que a gente faz, a tecnologia é nossa, a gente que faz o registro, a gente não passa isso para outro órgão. Só para esclarecer. Aí tem até alguém perguntando, né, sobre livros e cursos digitais. Eu já vou até responder, tá? Entra também, tá, pessoal? Os livros digitais entram para você fazer o registro, porque está ali todo um conteúdo. E os cursos digitais, você pode registrar também, principalmente em vídeo, se for o caso, só que se você compilar os vídeos num único arquivo, lembrando que o registro é por arquivo. Então, se você conseguir compilar os seus cursos num único arquivo, você vai e faz o registro do conteúdo. É de conteúdo, a gente registra conteúdo. Então, o conteúdo pode ser um curso digital, uma foto, um livro, um contrato, um designer. Você encorajaria, você acha que é importante que a gente difunda mais esse tipo de informação para que mais mulheres venham a registrar mais conteúdos e a gente possa ter mais perfis como autoridades no mercado? É claro. Com certeza, gente, com certeza. Eu falo que a gente já tem que se superar todos os dias, como vamos falar como mulheres, eu também sou mulher, se superar, se desafiar, todas essas etapas que a gente concilia carreira, família, casa, e quando a gente está criando algo, você está negociando algo no seu trabalho, é de extrema importância que a gente possa passar credibilidade, ter a nossa segurança, para a gente fortalecer o nosso nome e o nosso trabalho a longo prazo. Igual eu falo, muitas pessoas fazem esse registro ainda no cartório, gente, sabe? Vão lá e fazem no cartório. O cartório pode acontecer várias coisas, né? E o cartório é local. O cartório é local. Igual eu falei ali, que eu tenho na página da PicBook, a parte de validar registro, se você estiver no Amazonas, no Rio Grande do Sul, qualquer pessoa pode ir lá e validar para ver se aquele arquivo foi registrado ou não. Inclusive, seu cliente pode pegar o arquivo do contrato e jogar lá para ver se realmente a Vanessa, o contrato que ela falou que registrou, que está registrado, é verdadeiro ou não. Tá? Então, ele está aberto a qualquer um colocar o arquivo lá e verificar se aquele arquivo foi registrado ou não. Ok. Então, é um registro que em poucas horas está resolvido. Custa R$ 25 por registro. Você Isso. faz isso online totalmente. Qual que é o site onde a gente faz esse registro? O site da PicBook? Eu vou colocar aqui para vocês, gente. É o picbook.com.br, tá? Ok. picbook.com.br, igual o nomezinho que está ali na logo ao lado dela. Faz online de qualquer lugar do mundo, com validade global, ainda por cima, validade em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, parece que só é benefício, né? E que mais que a gente pode pensar de benefício em função disso? A gente está aí ganhando credibilidade, aumentando nossa autoridade e tem toda essa facilidade, né, funcional mesmo, de como a gente faz. E hoje, pessoal, deixa eu só falar para vocês, assim, ó, hoje no Brasil ainda não acontece, mas existem países mais desenvolvidos, por exemplo, a Estônia, todos os documentos, para vocês entenderem para onde que a gente está caminhando. Hoje a Estônia, por exemplo, os documentos pessoais das pessoas é um registro em blockchain, desse aí, é tudo registrado em blockchain lá.
É tudo, todos os documentos onde a pessoa tem um número e aquele número está tudo que é parte de registro de vacina, o nosso CPF, carteira de motorista, tudo é tudo num único número, porque é o número da pessoa, como se fosse o número de registro, mas é tudo em outra maneira, eles fazem tudo em blockchain também. Então, a gente está caminhando para que aconteça isso. Então, por isso que a flexibilidade, da facilidade de você encaminhar online e fazer, o nosso custo é R$ 25. Hoje, a empresa que substituiu a Biblioteca Nacional, eles cobram R$ 69 por registro. Só para... O nosso é 25, então é quase um terço do valor que se tem no mercado. A gente conseguiu desenvolver a tecnologia própria, por isso que a gente conseguiu dar esse valor, fazer esse valor para dar a possibilidade das pessoas cuidarem e protegerem o que vocês criam, na verdade, né? Pode ser livro, o que for, mas é importante criar. A pergunta aqui é: quando a gente faz o registro, os aplicativos antiplágio conseguem monitorar quando alguém se apropria? Não consegue. Porque a mesma maneira quando você faz um registro, não consegue, tá? Quando você faz algo no cartório lá, um exemplo, tu está registrado lá, o aplicativo antiplágio, ele não tem essa conexão para saber. Ele sabe, ele não faz isso aí ainda. E é uma boa sugestão isso aí para que a gente não é uma empresa de antiplágio, mas tem as empresas que são de antiplágio, até futuramente a gente tem um contrato, conversar com eles a respeito disso aí também, né? Mas até para produção acadêmica, né? Você tem um conteúdo X, e aí eu já registrei e tal, já está tudo lá registrado em blockchain. Aí, caso alguém venha a fazer em algum momento, eu só rodo aí um programa de porque verificação esse do antiplágio que a Wendy até perguntou, o que acontece? Só para explicar, ele não vai monitorar se está registrado ou não. Ele simplesmente identifica se aquele conteúdo está na internet, qual é o site que foi tirado. Ele monitora aonde ele estava na internet, tá? Assim, de certa forma. A publicação, no caso, né? A publicação. E aí ele linka com a parte de conteúdo, porque ele liga ali, ele faz ele verifica assim, esse arquivo tem um arquivo similar ou igual lá, em tal site, em algum blog, alguma coisa assim. Aí ele traz falando, olha, ele vasculha, ele olha que ele trabalha com similaridade das palavras e não com a parte de registro. Por isso que, igual no LinkedIn, que a gente até acabou se conhecendo, ele teve que entrar num processo jurídico. Não tem isso, ainda, mas isso é uma ótima ideia, mas não se consegue isso ainda. Está nascendo aí uma startup, hein? Nascendo aí mais uma startup. Porque, assim, ó, por exemplo, a Picabook registra. Aí ele fica registrado no meu sistema de blockchain. Então, se você for validar, vai aparecer que foi registrado no meu. E aí eu te dou o certificado, te dou tudo, te dou aonde você pode validar se acontecer qualquer problema, juridicamente falando, para você ir lá confrontar. Mas a gente não sabe quais são as empresas todas que tem essa parte de registro ou não. Então, um sistema de antiplágio... É uma ferramenta de respaldo, no fim das contas, né? Que se você se deparar com a situação em que alguém está alegando propriedade daquilo ou usando indevidamente, você tem o respaldo de um registro que você pode simplesmente submeter, apresentar e, se for o caso, levar à justiça para comprovar que você teve aquela ideia, aquela criação antes, né? E você sabe que não faz tanto tempo assim que juridicamente a lei aceita o blockchain. É incrível, né? Mas já aceita normal, já aceita, tá? Eles entenderam que é uma forma mais eficaz do que se existia antigamente, por isso que eles aceitam. Uma pergunta, digamos que tá, o Wendy fez uma pergunta aqui no chat sobre
essa, né, antiplágio, e aí ela, ok, grande ideia, na boa, vou até registrar essa ideia dessa startup. Só que registro de ideia, a gente sabe que ele é mais complexo do que simplesmente, vou lá e dizer Sim, uma startup para não, verificação antiplágio em blockchain. Não é só isso, você tem que fazer também não. todo o modelo, criar toda a estrutura e somente aí você registra. O que que significa, o que que contém o registro de uma ideia? Você pode registrar a ideia, mas se você não, se você registrou a sua ideia e você não fez nada com ela, você pode ter registrado, mas e aí? Como que você não, na verdade, não vale nada, porque vamos falar assim, gente, hoje no mundo são pouquíssimas as coisas que ainda vão ser criadas. As coisas são melhoradas, as coisas são ressignificadas, são ajustadas, são modernizadas. Mas criar do zero, se você parar para pensar, o que não foi criado ainda? Por exemplo, um aplicativo desse, ele já existe. O que ele precisa ser feito? Ele precisa ser ajustado, uma ideia. Mas eu entendi isso que você está falando, igual, por exemplo, ali. Mas se você só fez, se você não executou, e você não apresentou aquilo lá, nada impede essa pessoa também ter a mesma ideia que você e executar. Sim, porque o produto executado e finalizado é diferente de uma ideia no papel também, né? É, É outra produto, é outro registro, é outro valor. é outro. Mas eu acho que talvez para quem está escutando a gente hoje, um ponto que tem que ser, que eu acho que é muito significativo, são dois. A parte de contrato que vocês fazem com os clientes, sabe? Eu acho que isso é extremamente importante. A partir do momento que vocês levarem isso para o dia a dia de vocês vão enxergar outra parte olhando para vocês diferente também, com mais seriedade, com mais credibilidade. Na parte de outro ponto, a parte de projetos, que quando você trabalha com um projeto, se você construir um projeto ali, você registra ele, ou a empresa que você está criando o projeto registra aquilo, até para um funcionário, por exemplo, não pegar e falar assim, olha, mas eu que criei isso aqui, eu que criei isso aqui, não foi a empresa. Um exemplo daquele cara lá do framework lá, do desenho, design, né? Então, para a empresa também é adequado ela registrar o projeto dela. Assim como muitas vezes eles vão registrar o projeto num cartório. Acontece. O contrato num cartório, um contrato de relação de trabalho. Que tipo de relação de trabalho você vai ter com seu cliente? Você vai trabalhar X horas por semana, você vai executar tal função, tal, e você vai entregar isso, aquilo, outro. Faz o contrato, registra e entrega junto com o contrato para ele. Você pode colocar o número do registro embaixo, ou a gente entrega, na verdade, o certificado junto, e você pode entregar junto para ele o certificado, porque vale pelo código de registro, de autenticação. O que já evita daí mas eu tinha dito, a gente tinha combinado, eu tinha É, entendido. ou se não falar assim, olha, estava o contrato aqui, assinou, mas acho que você mudou, alguma coisa assim. Não era bem isso. Tá escrito ali, tá escrito foi registrado. Igual eu falo, substitui o registro que você faz, aquele registro simples no cartório. E se você tem 5, 6 contratos, você manda online ali, a gente faz o registro e te devolve. Não tem. É bem tranquilo. É bem tranquilo, é barato, é É simples. barato, E vale, Então, e assim, e você não fica presa num cartório local da sua cidade. Por exemplo, quem está em Brasília, quem está em São Paulo, às vezes tem cliente, ainda mais com a questão da pandemia que a gente teve, tem cliente que está em outro estado e tudo mais. É uma garantia, gente, para ambas as partes, tá? É uma garantia. legal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade. É A uma Michelle precaução jurídica. precaução jurídica, Michelle, é bem isso mesmo, sabe? Porque a gente só vai pensar nisso depois que acontece. Só que depois que acontece, você não tem muito o que fazer. Você vai se precaver para uma outra vez, mas para que já passou.
Então, é bem acessível para ser feito. E se vocês é, quiserem testar em algum momento com algum cliente e até perguntar, eu até traria como sugestão para vocês, quando vocês forem negociar algum contrato, conversar com a pessoa, olha, a gente faz o contrato, o registro em blockchain, para ele, eu estou falando para vocês que é blockchain, mas vocês concordam que para vocês, ou para o cliente, não importa onde vai ser registrado? Você sabe que é uma tecnologia que vai valer, olha, a gente vai registrar e vale para o Brasil inteiro o nosso registro. Assim, eu me garanto, eu me protejo, e também você garante o seu dinheiro e a sua confiança em mim. Vocês poderiam testar para ver até que os clientes de vocês olhariam e falariam, nossa, né? Pode ter certeza que vai trazer uma credibilidade diferente até para o trabalho, para a relação de trabalho com os clientes de vocês. E que é isso que todos nós buscamos, né? Relações de trabalho claras, transparentes, Claro, seguras, né? é. Excelente. Bom, Rosana, eu queria só que você encerrasse para a gente, então, explicando um pouquinho de onde veio a sua motivação para criar isso. Na verdade, em relação ao mercado, como foi que Sim. você percebeu essa oportunidade de mercado e daí você trouxe e criou a Pipalu? Quando eu iniciei minha ideia, a gente vai se modificando, igual eu falo para vocês testarem com essa parte dos contratos, tudo é um teste, gente. É testando e perguntando e validando que vocês vão começar a enxergar se aquilo faz sentido para o negócio de vocês, para o trabalho de vocês, para o cliente de vocês. A minha ideia inicial, só para vocês terem noção da minha startup, eu ia fazer um marketplace, tá, para se vender livros usados. Entre uma pessoa vende, outra pessoa compra. Porém, eu enxerguei que um problema maior nesse mercado, que o problema maior é quem escrevia os livros. A dificuldade que eles tinham de lançar um livro não é muito grande. Eles acessarem os serviços que eles precisam, a parte de designer, parte de revisão, a parte de ISBN, a parte de registro, inclusive, a parte de impressão que a gente faz tudo sob demanda, então, a partir de uma única unidade, o autor pode adquirir a sua obra. Então, quando a gente começou a fazer entrevista, a gente viu que esse era um déficit de mercado, esse era a nossa persona, esse realmente era as pessoas que a dor estava ali. Então, a gente foi encaixando as dores, tanto que a parte de registro, tá, gente? Inicialmente, ela não fazia parte do nosso modelo, do nosso processo ali. Mas a gente desenvolveu isso, eu tenho meu sócio, tá, que a Vanessa conheceu, o Andrew. A gente desenvolveu isso porque a gente entendeu que a gente precisava custear, baratear esse serviço e proteger os nossos autores também. Então, a gente já entregava tudo para ele não ter que ficar buscando em outro lugar. Então, foi um dos motivos que a gente incluiu a parte de registro na Picabook. Então, nós somos uma editora online que a gente faz todas as etapas, desde o rascunho até o livro leitor. E testando, gente, testando, é o meu negócio, é o negócio de vocês, é enxergar para qual cliente que esse registro vai fazer sentido, para qual não vai fazer sentido, para qual a pessoa vai se sentir valorizado em receber o serviço de vocês que foi registrado e para quem não vai fazer. Então, isso sempre vai acontecer, vai na análise diária do trabalho dos clientes de vocês. Excelente. Rosana, parabéns por toda a proposta, por todo o conhecimento, pela inovação que você está trazendo. E eu espero que um monte de outras pessoas aí, mais mulheres, comecem a escrever livros, registrá-los, produzir conteúdo, registrar, e a gente começar a ver mais perfis sendo reconhecidos pela autoridade que hoje elas já têm, mas às vezes ainda não são vistos da mesma forma no mercado. Então, muitíssimo obrigada pelo tempinho que você gastou conosco aqui para poder explicar. pkbook.com.br, né? Eu que agradeço, gente, eu agradeço, e assim, olha, eu mesmo sendo, a gente veio falar de inteligência intelectual,
Mas eu, como mulher, eu quero falar uma coisa para vocês. Não desistam. Dificuldades sempre vão ter o nosso caminho, gente. Mas a gente não pode desistir, porque nós somos mulheres, nós somos fortes, a gente consegue passar por coisas que cada uma de vocês que estão assistindo sabem a dificuldade que vocês têm para enfrentar no mundo para chegar onde vocês estão e onde vocês vão chegar, muito mais. Vocês são inspirações para que outras pessoas não desanimem, não desistam e consigam almejar um cargo de liderança como vocês têm, tá, gente? Eu também me sinto honrada pela presença de vocês. Que isso! A honra é toda nossa. E aí, você protege a produção, a inteligência que você produz? Se ainda não protege, a gente está aqui te dando todas as ferramentas para que você comece a fazer isso. pkbook.com.br, a startup da Rosana Zanin, junto com o sócio dela, o Andrew. E espero que vocês tenham gostado. Em breve nós temos um próximo episódio. E esse daqui foi o nosso episódio do Mão na Roda sobre propriedade intelectual. Obrigada para todo mundo que assistiu.